Essa informação vai ficar agora. Olá, pessoal da sala de aula. Olha só, não sei se vocês ouviram o pessoal que está na escola, mas vou falar novamente. Professora, tem como eles escutarem sem o negócio do fone? Ouviu? Não tem como escutar? Tem como. Ah, sim, sim. Acho do rádio que tem. Então, deixa eu falar para o pessoal da sala de aula que estava sendo conectado antes de eu terminar, já tinha terminado. Então, nós vamos ficar uma semana, eu vou presencial na escola, que no caso será a semana que vem, e essa semana, hoje e amanhã, estarei dando aula por aqui. Hoje, excepcionalmente, eu estou dando aula do celular, porque tive um problema no computador, tá? Eu vou poder mostrar os slides a vocês aqui, mas eu não consigo entrar na internet pelo computador. Amanhã, talvez, eu vou lá resolver, na Oi, resolver a questão da internet, tá? Então, por isso, hoje está um pouquinho diferente, ok? Bom, gente, olha só. Hoje nós, hoje eu vou passar o trabalho, né? Eu vi aí a professora passando o trabalho para vocês, e o trabalho que eu vou passar também, o meu trabalho já está praticamente montado. Vou aproveitar que a professora estava falando de trabalho e vou colocar logo sobre isso, né? Então, o trabalho já está montado na folhinha. Eu vou mostrar com detalhes a vocês aqui. Então, todos como foram, presta bem atenção. Como você está na escola, as provas, né? Quem não tem impressora poderá ir na escola também pegar o trabalho. Então, já está até pronto o cabeçalho, né? Vou mostrar aqui a vocês. Pode ir na escola pegar esse trabalho aí? Pode. Já está também na plataforma, mas acho que eu coloquei para entrar a partir de 13h. Acho que foi isso. Então, vai estar disponível para vocês a partir desse horário. E eu vou mostrar a vocês como será. Trabalho? Oi? Pode imprimir o trabalho? Quem está em casa pode imprimir o trabalho. O trabalho deve ser impresso. Sim, é para imprimir. Quem pode imprimir em casa, vá e imprime, do jeitinho que está lá. Quem não puder, vai na escola pegar. Porque depois vai falar assim, eu não consegui imprimir e eu fiz assim. Então, aí vai ter aí pontuação diferenciada, né? Porque eu já montei o trabalho. Então, vou mostrar a vocês. Deixa eu ver se eu coloco aqui para vocês. Deixa eu tirar daqui. Então, veja se vocês estão vendo direitinho. Espera aí. Está dando para ver direitinho? Chega mais pro botão. Mais ou menos. Tá. No final da folha. Está dando para ver? Tá, mas isso aqui precisa... Precisa fixar na tela dela. O que está na minha tela aqui, ó. Centro Educacional Aragão Santos, professora Claudete Duarte. Dá pra ver, dá pra ver. Isso. Então, Fixa na tela dela que você consegue. Não, mas não tá aparecendo a folha inteira, não. Tá aparecendo só... Claro, tá, eu vou subir. Tá sim, Tá Mariana. aparecendo inteira sim, tá aparecendo sim. Acabei que é porque o celular tá em pé. Então, eu vou subir a tela para mostrar todos eles um por um, tá, gente? Então, preste atenção. Esse trabalho é um trabalho desse tema que a gente está trabalhando, reformas religiosas. Só que nós vamos falar hoje e amanhã sobre a parte do barroco aqui, a influência do barroco, né, das artes,
nesse período. Como nós já falamos do Renascimento, presta bem atenção todo mundo, tá? Fica em silêncio um pouquinho para depois, no final, questionar. Então, no final do capítulo, ele fala sobre o Barroco, nós vamos ver isso. E aí, eu foquei, como ele não fala detalhes sobre o Barroco aqui no Brasil, que é uma característica da arte europeia, e quando os europeus chegam aqui na América, eles trazem consigo alguns artistas que vão influenciar os que já estavam aqui. Então, eu coloquei. Então, vocês podem perceber que tem a capa, né? Já está prontinha, vocês só vão colocar o nome e o número. A turma também já está. Dia de entrega, 14, semana que vem. Por quê? É um trabalho bem simples. E eu vou recolher e trazer para corrigir um por um. Então, como isso será nota de teste, né? Vocês não terão teste. E esse trabalho ficará como teste. Eu coloquei dia 14, porque aí eu tenho as outras semanas para corrigir e também nós teremos revisões para a prova, porque aí a prova vem logo a seguir. Então, eu coloquei esse prazo que eu achei suficiente. Então, tá aqui, ó. Tem o título, ó, o título e tem um espaço em branco. O espaço em branco, você vai colocar uma imagem do Barroco brasileiro, tá? Então, aqui, olha só, hein? Eu já deixei a capa. Professora, essa imagem tem que imprimir? Sim, tem que imprimir, gente. Vocês não prestam atenção. O Tia, trabalho é impresso. E quem não tivesse imagem, pode ir na escola buscar? Não, a imagem vocês vão ter que dar um jeito para fazer, gente. A imagem vocês vão ter que dar um jeitinho de arrumar a imagem. Um livro antigo. Oi. Tá. Né? Você vai postar na plataforma? Já está lá. Vai entrar, acho que 1h da tarde vocês poderão abrir o trabalho. Tá, então, tipo, quem não tiver como imprimir vai copiar, assim, a lápis, fazer caneta, assim? Eu acho meio difícil copiar a lápis, mas vamos ver, né? Mas se tipo, tentar copiar e conseguir, aí pode? Sim, né? Então, ó, aqui a capa tem o título e tem a imagem para ser colocada. Lembrando que eu já fiz a capa completa, até o valor do trabalho, a data de entrega, para não me aborrecer. A professora aí de redação, a redação passou o trabalho pedindo capa. Capa contém esses dados aqui, tá? Então, vamos ver. Então, essa é a capa do trabalho. Aí vem a primeira parte do trabalho. Características do Barroco. Vocês vão escrever, pode procurar na internet, escrever a caneta. Lápis não, é um trabalho como teste. Então, vocês vão escrever nessas linhas que estão aqui, característica do Barroco. Ah, professora, não vai dar tudo. Resume, faça o que der, somente nesse espaço, tá? Depois vem esculturas barrocas. Aí vocês vão descrevê-las aqui, como é que elas eram, que características que elas tinham. No livro tem alguma coisa sobre isso também, sobre essas informações. E as pinturas barrocas também. Como é que elas eram retratadas, qual era o estilo que era feito. Então, essa é a primeira parte do trabalho. Por isso que precisa imprimir, porque está tudo certinho aqui, gente. Ó, molezinha, só fazer a caneta. Tá? Oi. Pode ser pesquisado tudo no livro ou pode ser pesquisado no livro e na internet? Pode ser nos dois.
tá? Alguma coisa, de repente, você não encontra no livro, algumas sim, tá? Bom, a outra página vem falando também da arquitetura barroca, como eram construídos, qual era o estilo, né, da arte na construção, também tem aqui no espacinho. E aqui abaixo tem artistas brasileiros do barroco. Então, eu já coloquei o nome do artista, Antônio Francisco Lisboa. Ele era apelidado de O Aleijadinho. Ele é de Minas Gerais. Ele era escultor e arquiteto. Aí, toda vez que tiver um quadro em branco, é para colar uma imagem. Aqui você pode colar uma imagem do Antônio Francisco Lisboa, e aqui do lado você vai escrever sobre ele, sobre algumas obras dele, pode citar algumas obras, tá? Você vai colocar informação aqui sobre o artista, ou ele pode ser mais ligado à parte que ele construiu, né, esculpiu. Então, aí terminou a folha. A outra folha tem Manuel da Costa Ataíde, mestre Ataíde, como era conhecido, era um pintor, tudo de Minas Gerais, gente. O barroco ele vai se destacar muito na região de Minas Gerais, né, no estado. Aí aqui, a mesma coisa, desse lado esquerdo, uma imagem, e ao lado você pode descrever algumas obras dele, né, o que ele retratou. Então, dessa forma. E depois tem Mestre Valentim, escultor. A mesma coisa, uma imagem e alguma pesquisa sobre ele. Vocês podem falar, gente, citar as obras do artista, tá? E aqui, no final, parte importantíssima. Aqui no final tem as regras para o trabalho. Então, imprima, porque ela tem todos os detalhes aqui, para depois falar assim, a professora não avisou, não tem nada disso de desculpa. Estará aqui, ó. Se você não puder imprimir em casa, pode ir na secretaria da escola, pegá-lo impresso. Depois... Ó, todos que estão aqui na sala já tem, tá? Ah, tá bom, Lorena, obrigado. Depois de realizar, então o pessoal que está na sala pode acompanhar aí a última folha. Depois de realizar seu trabalho, você entregará na secretaria da escola até, desculpa, saiu errado aqui, dia 14, desculpa, dia 14 sem prorrogação. Vejam aí na folhinha de vocês se não está dia 14. Confere aí para mim o pessoal da sala de aula. Tia, na capa tá dia 14. Mas Tá dia 14, né? Não, mas é no final, a última folhinha. não tem nada na última folhinha, nossa. Não tem? Não tem essas regras do trabalho? Essa aí. Tem, isso aqui é tipo, não, eles não colocaram atrás, eles colocaram um pedacinho Na frente. Na frente. Só Grampeado. mudou o lugar, Roberto, tá ali. Ah, mas tem, não tem? Tem. Ah, então tá bom, então não tem problema. Então, dia 14, tá? É escrever a caneta preta ou azul. Aí vem de lápis. Aí já era, né? Sem rasuras, isto é, não usar corretivo. No quadro, olha só, gente, presta atenção, que tem gente que fica vagando aí, pergunta a mesma coisa. No quadro onde possui linhas, é onde você irá escrever. E onde o quadro está em branco, você irá colar ou desenhar, colorindo a imagem.
Não será aceito trabalhos fora da data estipulada para entrega. Temos que ter responsabilidade. O trabalho vale 10, será a nota de teste. Sei que o realizará com bastante organização e letra legível. Com carinho, professora Claudete. Oi. É até o dia 14, né? Então, você pode entregar antes? Pode. Mas não deixar na pode... secretaria, né? Entregar na secretaria, igual vocês entregaram as provas. Agora, não entreguei dia 14. Sinto muito, né? Eu acho que uma semana dá para vocês fazerem. Aí vocês fazem logo esse, e vocês ainda têm mais uma semana que a professora aí anterior passou 15 dias para você fazer o dela, né? Então, faça logo esse, deixa logo pronto para poder ficar tranquilo, né? Porque as desculpas aparecem. Então, dizer que não fez porque não tinha impressora, não vai colar, porque está disponível na escola. Os alunos, né? Os alunos que estão na sala de aula, vocês viram que eles já até receberam. Então, está lá na secretaria, é só chegar lá, pedir para pegar o trabalho de história. Olha como eu fiz, eu deixei as páginas, tudo separadinho, né? A folha, tudo impressa, ó, com tudo pronto para não esquecer nada. Então, está meio caminho andado. É só você fazer a pesquisa do trabalho, dos nomes que estão aqui. Por que eu coloquei os nomes dos artistas brasileiros? Porque no livro de vocês não cita isso. Não cita os artistas brasileiros, tá? Ele não fala, por exemplo, em Minas Gerais foi o grande centro da arte barroca. Claro que também depois vai se espalhar em outras regiões, como no Rio de Janeiro. Eu vou colocar aqui algumas imagens para vocês verem também, tá? Então, presta bastante atenção que essa parte inicial aí, falando de arquitetura, pinturas, esculturas, é a característica do barroco, tem alguma coisa no livro. Vai ter que ler para ver. Aí copia um parágrafo inteiro sem necessidade, né? Então, vamos ver que eu vou fazer a correção como um teste. Então, se não tiver dentro daquilo que foi pedido, eu vou considerar errado, tá? Então, alguma pergunta? Não, professora. Não. Todos entenderam? Sim. Sim, né? Então, está bem claro, e as regrinhas, é só ler as regrinhas que está aí colada no trabalho de vocês. Agora, por favor, não esqueçam do nome completo. Nome completo, por favor. E o número da chamada, né? Nas provas... Eu nem sei o número da chamada. É o quê, Mariana? Não é o primo. Não entendi. Eu não sei o número da chamada. Não sei o meu. Não sei o meu também, Tá. não. Tá bom, se não souber, tudo bem, mas deixa o nome completo, isso é importante. A gente tem que ter, vai fazer uma prova, um teste, um trabalho, nome completo, letra maiúscula, tem gente escrevendo o seu nome com letra minúscula, que isso, né? Vamos lá, então. Então, tudo ok agora aí sobre o trabalho, né? Então, lembrando aí, o trabalho estará disponível na plataforma, só que eu acho que agendei o horário para, acho que a partir daí, eu não sei se foi às 12 horas ou às 13 horas, eu não posso abrir aqui agora, mas, de qualquer forma, ele vai abrir hoje, né? Então, depois de 13h, vocês, quem puder, vai lá na plataforma, pode até dar uma olhada, mesmo quem não pode imprimir, vai dar uma olhadinha e
pegar na escola. Aí vai ter gente pegando o trabalho sexta-feira, né? Aí vai dizer que não deu tempo de fazer. Dá tempo sim. Vá logo, né, ver o responsável, a hora que ele der uma passadinha, foi em algum lugar, dá uma passadinha na escola, por favor, para pegar o trabalho, porque eu não tenho impressora, então eu preciso do trabalho. Ok? Eu posso entregar a qualquer horário do dia 14, porque acho que do dia 14 eu tenho médico, então vai ser melhor depois do médico eu passar lá na escola para poder entregar. Tá, qualquer horário, sim, dia 14, Yasmin, tá? Obrigada. Nada. Nenhuma pergunta mais sobre o trabalho, certo? Nope. Tá Não, bom, tem- então. Então, vamos continuar a nossa aula. Gente, nós vamos continuar hoje, depois eu faço a chamada, com o capítulo da reforma religiosa. Nós havíamos, deixa eu ver aqui, nós havíamos parado na igreja anglicana. Vê se confere isso. Na página 327, dá uma olhada, vê se é isso mesmo. Isso. Isso mesmo, Tia Claudete. Isso. Então, nós vimos aí, só para relembrar rapidamente, né? O que nós vimos? Nós vimos que algumas pessoas da própria igreja estavam descontentes com alguns atos da Igreja Católica. E aí, Martim Lutero, um monge católico, começa a refletir sobre as atuações da igreja e cria a sua própria igreja, né? Quando ele coloca as 95 teses lá colada na porta da igreja da cidade. E aí, criando a sua própria igreja, muitas pessoas passam a segui-lo, né? Bom, isso foi na Alemanha. Aí depois nós vimos Calvino. João Calvino era francês, mas estava vivendo na Suíça, e ele também, a partir de Lutero, começa a fazer o quê? Começa a pensar sobre as atuações da igreja. Só que ele fala o seguinte, ele vai pelas águas, né, de Santo Agostinho, de que as pessoas nascem predestinadas a ter uma vida mais tranquila, né, trabalhando, progredindo, e outros não. Então, ele vem da ideia da predestinação. Todos nascem predestinados. Então, seria essa colocação dele. Só que ele estimula as pessoas a trabalhar com isso. Então, se você trabalha honestamente, Deus vai te ajudar a crescer. Seria isso que ele colocava, né? Então, aquela classe da burguesia, cada vez mais estava trabalhando, acaba indo para essa igreja. Então, a igreja começa a crescer por conta da classe da burguesia, que eram os comerciantes, né? E aí, na Inglaterra, o rei Henrique VIII, simplesmente, né, por querer ter o seu divórcio e não conseguir, porque a igreja não permitia, o que ele faz? Ele se separa da Igreja Católica. Então, ele se separando, ele faz um documento, inclusive, gente, aí no livro de vocês não tem, eu vou fazer um resumozinho desse capítulo, com essas informações básicas, vou colocar na plataforma e gostaria que vocês fossem lá e copiassem no caderno, tá? Para ter no caderno. Então, eu vou fazer até amanhã, por aí. Primeiro, se concentre aí no trabalho. E aí, vou deixar lá. Então, a hora que vocês estiverem disponíveis, vocês podem
Milena, página que nós vamos entrar, 329. Então, aí depois vocês vão lá para copiar no caderno, né? Vai ser um resumozinho desse capítulo, para ficar mais fácil para vocês relembrar as aulas, tá? E aí, gente, a igreja anglicana, como nós vimos, era do rei Henrique VIII, né? Ah, sim, isso que eu estava falando, desculpa. Ele se separa da igreja. Sim, eu vou deixar para correção amanhã, tá? O exercício aí que alguém perguntou. Amanhã nós faremos a correção, tá? E aí, o que nós vamos ter? Ele se separa da Igreja Católica, escreve um documento, né? Ato de supremacia. E aí, no livro de vocês, fala que ele se separou, mas ele não cita o que esse documento estabelecia. Então, vou acrescentar isso também no resumo, tá? Para vocês terem isso direitinho no caderno de vocês, tá? Então, o ato de supremacia é o documento que ele vai se separar. Ele diz que está se separando da Igreja Católica, né? Bom, e aí, gente, o que vocês acham que a Igreja Católica irá fazer a partir do surgimento de 3 igrejas? O que vocês acham? Que eles vão ficar assistindo essas 3 igrejas crescerem e não fazer nada? Ou vocês acham que eles vão tomar alguma atitude? Vou tomar alguma atitude. Sim, vão tomar alguma atitude. Então, e que atitudes serão essas? É o que nós vamos ver a partir da página 327. Então, gostaria que vocês colocassem a data de hoje na página, 329, tá? A 327 foi da Igreja Anglicana. 329, Contra-reforma, tá? Então, o que foi essa contra-reforma? Contra é alguma coisa que vai agir exatamente como a própria palavra, contra essas igrejas que surgiram, né? Então, nós vamos ver que vou colocar aqui o meu slide para vocês verem. Então, vamos ver aqui se vai ver direitinho. Tá dando para ver direitinho, gente? Então, estão conseguindo ver? Bota um pouquinho pro lado. Pro outro. Melhorou, obrigada. Aí, mas está dando para ver a tela toda? Sim. Sim, isso, me ajuda aí, tá? Obrigada. Então, gente, essa contra-reforma, tem aí no livro também, eu coloquei aqui de uma forma simples, aí eu vou pegar essas formas simplificadas que eu coloco aqui no slide, para vocês lá no resumo, tá? Então, o que foi isso? Ela aconteceu em 1545, ela foi uma reunião que aconteceu na cidade de Trento, né? Tem essas informações todas aí no livro de vocês. Aconteceu um encontro na cidade com vários bispos, arcebispos, até mesmo o Papa, questionando que atitudes eles iriam tomar para a igreja, né, não perder tantos fiéis, porque a perda de fiéis, também perderia dinheiro, né? Então, porque eles pagavam para tudo, pagavam para perdoar os pecados, pagavam para ter um pedacinho do paraíso, né? Então, tudo era pagando. Então, esse concílio de Trento, ele dizia como resolver os problemas internos da Igreja Católica, combater a expansão do protestantismo. Como é que eles iam, que atitude eles teriam para tomar? Então, tem as principais medidas. Tem o índex, aí no livro de vocês, ele não cita o índex, mas
a maioria dos livros vem abordando essa medida. O que era esse índice? Índice de livros proibidos. E, professora, que livros eram esses? Livros que falavam de ciências, que falavam sobre o corpo humano, né? Sobre até mesmo a estrutura do sistema solar. Lembra que nós conhecemos Nicolau Copérnico, lá no outro conteúdo? Então, essas informações novas, isso vai incomodar a igreja, né? Porque é ela que tinha todo o poder, então agora ela começa a perder o poder, o controle sobre as pessoas. Então, a igreja vai fazer uma lista de livros proibidos. Então, esses livros, quando um membro da igreja entrasse na sua casa e encontrasse um livro desse que estava na lista, eles pegavam o livro e levavam e tacavam fogo no livro. Gente, para vocês terem uma ideia, Galileu Galilei, né, que fez várias descobertas no período do Renascimento, Galileu Galilei teve que queimar todas as suas anotações científicas. Ou ele queimava, ou ele ia ser condenado pela igreja. Né? Informações que ele havia pesquisado, observado durante vários anos, né? E o que ele vai? Simplesmente ele teve que queimar tudo. Por quê? Professora, Oi. se ele escondesse essas obras? Porque era um absurdo, porque haviam os membros da Igreja Católica, que eles entravam na casa da pessoa e vasculhavam toda a casa, né? Quer dizer, a não ser que ele tivesse escondido em algum lugar fora da casa, né, enterrado, mas não foi isso que aconteceu. Né? Então, a gente precisa entender. Ah, professora, mas como se sabe das informações de Galileu Galilei? Porque várias pessoas leram, né, as informações dele e depois passaram essas informações para outras pessoas. Né? O que fica aqui, você só tira se quiser. Né? Então, o que foi passado para as pessoas ficaram nas lembranças. E aí essas pessoas depois foram passando, né, as informações. Então, vocês vejam. E aí nós vamos ver o resto das atitudes. Então, a primeira atitude, a gente tem, não precisa ser primeira, mas uma delas era o índex, lista de livros proibidos. Tá? Vamos ver a próxima. Depois nós temos tribunais do Santo Ofício da Inquisição reativado. Esse tribunal do Santo Ofício tem tudo aí na página 329 de vocês. Tá tudo falando aí sobre isso. Só que eu estou seguindo o meu slide aqui, que eu acho mais prático para vocês assimilarem. Então, esse tribunal do Santo Ofício da Inquisição era um tribunal onde só tinha membros da Igreja Católica e iriam julgar as pessoas nas quais eles achavam que estavam agindo contra a Igreja. Era levado para lá e aí nós vamos ter um julgamento. E aí nós vamos ver o que acontece se a pessoa fosse condenada. Nós vamos ver mais à frente. Tem a ação da Companhia de Jesus. Essa Companhia de Jesus está lá no finalzinho do livro de vocês, na página 329, na parte verde. Criada em 1534 por Inácio de Loyola, expandiria a fé católica através das missões jesuíticas. Quando a gente fala da chegada dos europeus aqui na América, vamos ver se vão lembrar, até do Fundamental 1 é falado muito isso, mas nós já falamos isso também
lá no início do primeiro bimestre, os padres jesuítas, eles vão vir nas expedições, vamos dizer, nas expedições portuguesas, espanhola, nas grandes navegações, seria isso, né? Então, o que vai acontecer? Esses padres vêm nessas expedições para quê? Porque eles teriam, olha só, gente, eles teriam que converter quem eles encontrassem. Por exemplo, os portugueses não vieram em busca do caminho para as Índias, para comprar especiaria, mas acabaram chegando aqui no Brasil, certo? Sim, gente, fala comigo. Foi isso que aconteceu? Foi. Isso. Então, chegaram aqui e se depararam com outros povos que existiam aqui. Quando eles chegaram, vamos focar agora no exemplo aí dos portugueses. Quando os portugueses desembarcaram lá na Bahia, em Porto Seguro, o que eles fizeram assim que eles desembarcaram? Quê? O que os portugueses, quando chegaram aqui no Brasil, lá na Bahia, e desembarcaram lá em Porto Seguro, se depararam com vários indígenas lá, o que eles fizeram? Quem falou aí na sala, qual foi aí? Quem... Atacaram eles? É o que, Juliana? Não sei, atacaram? Não, eles atracaram em Porto Seguro, né? E aí, lembra da caravela? Na caravela, que são as velas do navio, tinha o que de desenho? Uma caveira. Não, que Uma caveira? cruz. Que caveira? Uma cruz. Uma cruz, isso! Então, uma cruz, que era mostrando o quê? Que eles eram católicos cristãos, né? A cruz nas velas, tanto os espanhóis como os portugueses. E na embarcação vinha também com ele os jesuítas, os padres jesuítas, ou um padre jesuíta. Quando eles desembarcaram em Porto Seguro, na Bahia, o que eles fizeram? Ó, cruz, padre, o que eles fizeram? Oraram. Sim, mas qual é a forma que a gente fala sobre... Quem está na sala chega mais perto do microfone para falar. Eles fizeram, gente, a primeira missa no Brasil. Para mim, eles oraram só. Então, oraram através da missa. Né? Então, eles fizeram a primeira missa no Brasil. Então, ali, eles mostraram também para que aportaram, né, naquela região, se depararam com muito indígena, fizeram a primeira missa, né, os indígenas tudo assustado, porque não entendia nada, nem o que eles falavam, né? E aí, ali começou o propósito de transformar aqueles indígenas em cristãos católicos. Então, o padre jesuíta, que a gente vê aí, que eu citei aqui agora, né, a Companhia de Jesus, está aí no livro de vocês, dá uma olhadinha, na página 329. Olha lá, Companhia de Jesus, fundada, né, ó, em 1540, a Companhia de Jesus era uma ordem religiosa católica que estava entre as principais instituições responsáveis por difundir os princípios definidos contra a reforma. Então, nós temos aí essa criação da companhia, Companhia de Jesus, os jesuítas. Alguém vai falar alguma coisa da sala de aula?
Não, Claudete, desculpa, eu estou falando aqui com o Richard. Ah, tá. Não, tem nada não. Então, Companhia de Jesus, jesuítas, os seguidores de Jesus, tá? Então, essa nesse período, porque a igreja queria o quê? Aumentar o número de fiéis, já que estava perdendo fiéis na Europa para a igreja luterana, calvinista, anglicana, agora tinha que dar, né, uma freada. E aí, uma outra atitude que eles tomaram foi a criação aí dessas missões jesuíticas. E aí o Tribunal da Inquisição, gente, também vai ser reativado. Por que vai ser reativado? Porque ele sempre existiu, mas ele estava tranquilo, sem, vamos dizer, sem ser utilizado, porque a igreja mandava, né? A igreja manda e todo mundo obedece. Né? Agora, nesse período, estão surgindo novas igrejas. Então, eles vão começar a colocar o Tribunal do Santo Ofício ou Inquisição para funcionar. Vamos ver como é que eles funcionaram. Então, temos aqui. Juliana, me ajuda aí. Vê se está direitinho aí, se está dando para ver. Tá bom, tia. Tá dando para ver, sim. Tá. Então, o fortalecimento do Tribunal do Santo Ofício ou Inquisição. É a mesma coisa, tá? A gente vai falar muito Inquisição. Toda vez que a gente falar Inquisição, a gente lembra do Tribunal do Santo Ofício. Órgão criado para combater o paganismo e heresias. Heresias. Isso está na página 330 de vocês. Inclusive, lá no finalzinho da página, está explicando o que é heresia e paganismo. Deixa eu ver, Juliana, você pode ler para mim o que é heresia, que está no livro? Doutrina ou prática que não está de acordo com os dogmas da Igreja Católica. Isso, obrigada. Então, heresia era isso. Se você fizer... Lembra quando nós falamos lá no período medieval sobre pessoas que tivessem conhecimento de plantas medicinais, receitassem um chá ou aplicação de alguma folha em algum machucado, alguma pancada? Essas pessoas, elas eram consideradas bruxas. Então, elas vão ser levadas ao Tribunal do Santo Ofício ou à Inquisição e terá um julgamento lá, né? E aí vamos ver. E o paganismo? Vamos ver aí, quem lê para mim aí? Pode ser você, Juliana, ou Mariana. Tá bom. Paganismo. Conjunto de crenças consideradas falsas pelos teólogos da época moderna, como os antigos gregos, romanos e germânicos. Como os antigos cultos greco-romanos e germânicos. Né? Então, o paganismo eram crenças, né, consideradas falsas. Né? Seria isso. Então, gente, isso vai ser um reforço para a Igreja Católica. Na verdade, gente, isso vai ter o medo, né? O medo de você ter um amigo que falasse algo diferente do que a Igreja Católica falasse, né? Seria isso. Vamos ver o outro. Em Portugal e na Espanha, foi usada para acusar e condenar pessoas por não conseguirem ou por não seguirem o catolicismo. Então, aquelas pessoas que começaram a ter, vamos dizer, um outro pensamento, era levado para o Tribunal do Santo Ofício.
Gente, entrava um padre chamado Padre Inquisidor, era um padre específico. Ele ficava na cidade, ele circulava, ele ficava escutando aqui, acolá, né? Era aí o X9, gente. Ele ficava só de olho no que se falava, até descobrir algo sobre alguém. E aí ele levava essa pessoa presa e iria para o Tribunal do Santo Ofício, o tribunal composto aí por várias pessoas da igreja. Tá? A Inquisição era também feita aos cristãos novos. Que isso, cristãos novos? Eram pessoas judeus e praticantes do islamismo, né, os muçulmanos. E eles eram recém-convertidos ao catolicismo. Então, aquelas pessoas que eram judeus ou islâmicos, o que acontece? Mas que aceitaram ser cristãos, abandonaram a sua crença e aceitaram ser cristãos. Mas as pessoas, a igreja ficava sempre querendo achar algo para condenar aquelas pessoas, né? Então, isso vai ser, gente, um período em que a própria igreja vai levar várias pessoas à morte. E aí a gente já vai ver como é que isso vai acontecer. Vocês lembram um pouquinho, quando nós falamos lá no outro capítulo da Guerra dos 100 Anos? Deixa eu ver. Se a gente falou, se eu estou confundindo. Não, acho que a gente não falou ainda. Na Guerra dos 100 Anos, entre Inglaterra e França, vocês já ouviram falar no nome de Joana d'Arc? Não. Não? Já Joana ouvi d'Arc, falar, mas não sei quem é, não. isso. Joana d'Arc vai ser no caso aí, uma jovem, né, francesa, que ela dizia ouvir católica, né, o padre a conheceu desde pequena, ela sempre frequentou a igreja católica da sua cidade, e ela dizia que ela ouvia vozes, ela não sabia de quem. No início ela ficava assustada. E aí ela vai ouvir uma das vezes que ela ouve essa voz, dizendo que ela salvaria a França. Então, a Inglaterra já estava em guerra com a França e ingleses, por causa de um pedacinho de terra. Mas nós falaremos disso. Enfim, ela se veste como um homem, corta os cabelos, né, baixa bem os seios, e vai estar no exército. E ela consegue comandar o exército depois, que leva a França a vencer a Inglaterra. E quando se descobre, olha isso, quando se descobre que ela era uma mulher, ela é presa pelo Tribunal da Inquisição. Oi. Se eu me lembro, os ingleses estavam falando que ela era tipo um demônio, alguma coisa assim do tipo. Aí eles falavam que ela é uma santa. Ah, sim, é isso mesmo, cara. Então, gente, ela, olha só, ela era mulher, se vestiu de homem para ir para o exército, e depois de algumas derrotas, ela acaba ela fala para o rei, ela diz ao rei da França que ela ouve voz, o rei não acredita, mas ela estava sendo boa, estava tendo boas estratégias na guerra. E aí você vê, ela leva a França a vencer essa guerra, né, que durou 116 anos, e finalmente ela é presa. E a igreja a condena, o Tribunal da Inquisição a julga. O padre que a conheceu desde pequena tentou reverter a situação, dizendo que ela era uma seguidora da igreja, mas lá no Tribunal da Inquisição não resolveu. Então, a pena dela foi morrer queimada na fogueira.
Então, a pena de morte do Tribunal da Inquisição era morrer queimada na fogueira. Todas as pessoas que eram julgadas como bruxas e não aceitassem as regras da Igreja Católica eram julgadas e condenadas à morte na fogueira, na praça, para todo mundo ver. Gente, era um absurdo, um absurdo. Então, aí nós vimos. Então, essas pessoas, elas eram chamadas de cristãos novos. Elas tinham se convertido ao cristianismo, com medo do Tribunal da Inquisição. Alguma pergunta, gente? Até aqui? Não. Não. Tudo tranquilo aí? Não. Tá. Então, vamos ver. Olha só essas imagens, gente. Antes da pessoa, quando a pessoa era presa pelo Tribunal da Inquisição, elas eram levadas a torturas terríveis. Está aí no segundo parágrafo do livro de vocês, na página 330. Professora, Oi. eu vi um vídeo uma vez falando sobre esse tema, que muitas vezes pegava mulheres inocentes que falavam que era bruxa. Por causa das torturas, elas não aguentavam mais e falavam que era bruxa mesmo. Que acho que elas Isso. ficavam presas, passavam fome, batiam nelas. Exatamente. Quer dizer, a pessoa, de tanto ser torturada, Ela acabava falava falando que era dizendo, bruxa. confia, isso mesmo. Quem falou aí? Isabela. Isso, Isabela, é isso mesmo. E de tanta pessoa ser... Tinha uma coisa que prendia elas. Oi? Tinha eu vi no vídeo, acho que ela botava uma máscara de ferro que tinha uma corrente atrás que prendia na parede, ela quase não respirava direito. Existiam vários castigos. Era uma coisa horrível, né? Realmente muito triste. Eu peguei algumas imagens aqui para vocês verem. Aí vocês vejam essa roda, né? Olha, a pessoa era amarrada aqui, e aí fazia-se girar essa roda aí para a pessoa ficar assim, bem tonta, né? E confessar o que ela queria. Tá dando para ver direitinho? Sim. Olha essa. Eu não entendi o que é isso. Então, a pessoa está presa pelas pernas, esticada em cima de um toco, braços também amarrados, e vão jogando água dentro da sua boca, né, com um funil, para que ela ficasse sufocada, né? Porque ela não conseguiria, às vezes, nem respirar. E aí ela ficava sufocada. Oi? Tinha uma tortura também, acho que era chamada de dama de ferro. Sim, existiam vários. Esses daqui são alguns, ó. Tem essa roda, aí tem esse tipo aqui também. E aí, gente, olha o que nós vamos ter. A Santa Inquisição, o Tribunal do Santo Ofício realizava o chamado Auto da Fé. O Auto da Fé está aí no livro de vocês. Deixa eu mostrar aí para vocês destacarem, ó. Torturas. Não sei se a posição tá boa, deixa eu mostrar assim, para ficar, senão fica escuro. Peraí. Aqui, ó, onde está o meu dedo. Ó, torturas e auto da fé. Aí tá aqui no segundo parágrafo. Ao serem capturados, os acusados de heresia. É para destacar isso? É para destacar? Pode. Sim, vamos destacar. Eram acusados de heresia, geralmente eram torturados até a morte. Em alguns casos, o Tribunal do Santo Ofício realizava o chamado auto de fé. E o que era isso? Um ritual público de execução dos condenados, que, na maioria das vezes, consistia em queimá-los vivos na fogueira. Aí tem uma imagem aí, ó. Ô, tia. Oi. Esse cara é o outro no chat, que ela não fala muito.
É porque ela tá no quarto da prima e a prima tá com ela e estão dormindo. E ela não quer incomodar. E é por isso que ela não vai falar muito. Tá. Então, gente, Professora, esse tribunal, o quê? para marcar aí onde está o título da página 330, Torturas e Autos de Fé. Achou esse título no livro? Sim. Então, o segundo parágrafo, pode destacar ele todo. Ao serem capturados. Tá bom, obrigada. Não. Então, gente, esse tribunal do Santo Ofício, ele realizava esse auto da fé, que era mais ou menos essa imagem parecida com o livro de vocês. Ó, aqui eu não sei se está dando para ver bem, tem uma pessoa já embaixo, com várias madeiras que eles vão atear fogo. Né? Aqui tem outro e aqui tem outro. Então, pessoas iam para a praça central da cidade assistindo. Aqui a gente pode perceber que tem os membros da Igreja Católica com uma cruz na mão, que eles vão, a pessoa que está presa, né, antes de tacar fogo, né, atirar fogo, eles vão até lá e pedem para que as pessoas falem, né? Então, as pessoas falavam que elas não tinham feito nada daquilo, mas eles não acreditavam, acabavam condenando a pessoa. Imagina vocês, gente, assistir uma pessoa sendo morta na fogueira, que coisa horrível, né? Oi. Você está falando de execução, mas eu vi no jornal que se você fosse carrasco e fizesse uma execução mal feita, você era assassinado pela população. Fala de novo aí um pouquinho mais perto do microfone. Se você fosse carrasco e fizesse uma execução mal feita na França, no tempo antigo, antes tinha carrasco ainda, você era tipo morto pela população, porque eles não gostavam da sua execução. Sim, é isso mesmo. Verdade. Professora, Oi. tinha alguma dessas pessoas que, tipo assim, era presa, mas depois era inocentada por não ser bruxa? Ou elas eram mortas? Olha, era muito difícil, tinha que ter muitas provas para mostrar que aquela pessoa não era, quer dizer, para mostrar que aquela pessoa era realmente, vamos dizer, um seguidor da Igreja Católica. Então, como você às vezes não tinha como provar, a pessoa era inocente e morria a si mesmo. Tinha algumas vezes que tinha uma pena um pouco diferente. Era levado à morte, mas também de outra forma. Né? Tem muitos livros que não falam disso, são poucos. São chamados os emparedados. O que é isso? Fazia-se Eles eram mortos na de parede. tijolo, né? Um quadradozinho ou um círculo, e fazia-se aquele círculo e colocava a pessoa ali, e ia subindo aquele círculo ali dentro. Então, a pessoa colocada ali dentro, como se fosse um quartinho minúsculo, sem direito a sair. Ela ficava presa ali, sem comer e sem beber, até morrer. Ah, já vi. Isso, às vezes, ele não... Prefiro morrer queimado. Oi, Thiago. Prefiro morrer queimado. É doido, cara. Você morrer queimado, cara. Você fica ali mó tempão sentindo ali seu corpo. Nossa senhora, velho. Mas é melhor morrer nesse círculozinho aí do que morrer queimado. Não é só arrancar sua cabeça logo de uma vez. Você morre de uma vez logo. Arranca tua cabeça e passa. Ô, gente, olha só. De qualquer forma, nenhum das duas maneiras seriam boas, né? Porque muitas vezes, até no outro dia eu andei vendo um filme que mostrava muito isso. Várias mulheres do povoado, não lembro o nome, que eu sou péssima para guardar nome, né? Várias mulheres do povoado, elas eram consideradas bruxas. Elas não faziam nada demais, nada. Apenas tinha lá a maneira dela fazer o seu chá, né? O que a gente faz hoje,
né? Para elas, para eles, era considerada bruxaria. Está na hora do recreio, né, gente? Sim ou não? Celular, para 2000. O pessoal que está na sala aí, Lorena, está na hora? Oi, tô sim, tá? Tá bom, então, gente. Então, daqui a pouco a gente volta aí para fazer mais um segmento aí dessa parte, tá? Até daqui a pouco. Beijinho. Até. Daqui a pouco. Tchau.